De uma maneira geral, Felipe, a qualificação profissional é uma coisa que tem que estar latente em todos nós. Eu fico muito à vontade para falar e não tenho hipocrisia no que eu falo. Eu tenho todos os títulos em todos os níveis, de todos os níveis que um profissional pode ter, desde o mundial até o da segunda divisão. E te digo assim, eu tenho uma busca incessante e sou inquieto na busca do aprimoramento. O olhar de acompanhamento, o olhar de leitura, o olhar de ouvir outras pessoas que têm um enfoque por vezes diferente do meu. Isso é muito difícil. Normalmente a gente escuta só aquilo que a gente seleciona, aquilo que a gente quer, da nossa convicção. E eu procuro, de alguma forma, abrir para outros pensamentos, ou pelo menos para interpretar outras formas. Essa é a busca do crescimento. Por que eu estou falando isso? Porque em categoria de base são os técnicos profissionais, é um calendário melhor dos atletas, são os atletas profissionais que têm um nível intelectual hoje, e o bom senso até para confirmar com a grandeza, para conversar em todos os níveis que as outras pessoas entendam ser importantes. São federações, confederações que têm e que procuram e que devam ouvir as pessoas em volta. É uma mídia que está hoje muito mais abalizada. São jovens profissionais, tal qual a tua iniciativa e a tua busca, que estão buscando com nível de conhecimento, com universidade, com cursos. É buscar os cursos que sejam padronizados da UEFA, da FIFA, a gente está falando muito em padrão FIFA, mas que qualifiquem os profissionais para que eles cresçam nos seus conhecimentos, para que quando tu for falar em sistema, posição, função, tu não fique com um sentimento de inferioridade, mas de colocar e externar com qualquer outro profissional, em qualquer outra hora, em qualquer outro país, para falar a respeito. Essa busca ela é constante, inclusive na base. Porém, é errado quando se diz que grandes profissionais e que bons profissionais não estejam surgindo. Estão surgindo sim, e nós estamos mexendo, e talvez esse momento do futebol esteja mexendo todo mundo para sacudir um pouquinho a poeira e dizer assim, existem bons e maus em todas as áreas, e que os competentes eles vão acabar vingando, é uma questão de tempo. Em relação a quem conquistou e conseguiu jogar futebol, ele tem uma outra etapa, que é a etapa que ela termina, que é uma vida curta, e que a vida e que a pessoa continua. Eu tive um atleta meu que ele jogou no Santos, ele jogou na dupla no Juventude, e ele foi meu atleta na Marco Polo. E ele disse assim para mim, ele disse, Tito, eu nunca vou esquecer o que eu te falei, que eu vou falar assim, o jogador de futebol termina, a pessoa continua. O jogador de futebol ele tem uma etapa curta, mas o mais importante é a pessoa, ela vai continuar com 32, 33, ela vai estar aqui na atividade, ela está na metade da vida dela. É um curto espaço que te dá muita visibilidade, que pode te dar uma série de outras coisas. E trabalhar isso com uma forma natural e dar valor antes à pessoa vai fazer com que não aconteça esses inúmeros exemplos que tem de pessoas amargas, às vezes com alcoolismo, às vezes com droga e outras situações mais. Eu estou falando em todos os níveis, porque eu passei de uma forma recente também, por experiência, sem poder contar, para que a pessoa se redirecione. E ela fica na ilusão de que o futebol vai ficar a vida toda, não vai, é uma etapa só. Mas que o mais importante é o ser humano, com seus valores, com a sua família, com tudo aquilo que é próximo, que lhe dá uma sustentação, e quando chegar e que não vai ter a visibilidade, tu vai olhar para o lado e ter a tua família, o teu amigo, teu irmão, teu filho, teu pai, do lado. Esses são os valores mais importantes. Eu tinha sido vice-goleador da Portuguesa e tinha uma equipe que ela foi marcante, até o pessoal lembra, para quem é da época vai lembrar quando eu falar, talvez tu não, mas Almir e Heriberto eram dois meio-campistas que jogaram no São Paulo e estavam na Portuguesa. Mendonça, que era um meia, que era do Botafogo, jogou na Portuguesa e foi da seleção brasileira. E eu era o meio-campo da Portuguesa. Com o Roberto César de centroavante, eu acho que o Roberto jogou no Grêmio, jogava muito, já era do Cruzeiro. E com o Toquinho, que está em Rio Grande, eu acho que foi técnico de São Paulo de Rio Grande. Everton, goleiro, Leís, um zagueiro que jogou na seleção brasileira muito tempo de base. Foi uma equipe muito marcante da Portuguesa, de 83. E eu fui emprestado, fui vice-goleador, uma grande campanha, imaginava ficar na Portuguesa, não foi, acabou não acontecendo, não houve acerto. E eu tinha uma possibilidade de para o Bangu na época, o Bangu que foi vice-campeão brasileiro, e o Guarani de Campinas. Quando eu fui conversar com o outro, eu vi toda a estrutura do então Guarani de Campinas, com a cidade, com a estrutura do local de treinamento, com tudo mais. Eu abri mão de valores do Bangu para ir jogar no Guarani de Campinas. Então, é a estrutura, é a tua possibilidade de crescimento, é a cidade. Eu ia casar, eu digo, pô, vou levar a minha esposa para que local. Esse peso, essas análises, elas devem ser feitas para te estar bem no local de achar, pô, eu me sinto feliz aqui.
Se não sentir feliz no local, vai procurar uma outra coisa. É a mesma coisa que a atividade profissional. Não é feliz naquilo que faz, procure o outro, independentemente do valor, da grana, estou falando. Fazendo aquilo que tu gosta, aquilo que tu vai te sentir prazer, inclusive o potencial de retorno financeiro vai ser maior. Eu quero dizer para o garoto que possa estar iniciando e que tem um sonho, que às vezes ele vai trabalhar em cima de um sonho que eles são do pais projetado a eles também, e que pressionam o garoto. E que vem no garoto a solução dos seus problemas financeiros ou das suas incertezas, ou da falta daquela ilusão, daquele sonho que um dia ele teve que não conquistou e projeta tudo no garoto, e daqui a pouco tem garoto pressionado para isso tudo. Essa é uma outra etapa que se vê. A gente vê em outros esportes também que isso aconteça. Tive a experiência como garoto, né, e talvez eu possa falar mais a respeito dela. Eu comecei no Juventude jogando zagueiro. Eu não queria jogar de zagueiro, eu queria jogar futebol, não queria jogar de zagueiro, eu queria ser meio campista. Eu entendia que deveria ser meio campista. E o Caxias me convidou para jogar no meio campo. Eu peguei e saí e fui para jogar no meio campo do Caxias. Porque eu queria jogar era como meio campista. Então estava ali a minha satisfação interna, estava ali aquilo que eu queria. Né? Mesmo sendo titular de Juventude, eu peguei e saí. Eu digo, não, o meu caminho é outro, eu quero jogar no meio campo, mesmo que eu tenha que brigar por essa posição, mesmo que eu fique no banco, mesmo... Sabe, era aquele ideal meu de buscar. Então tem essas barreiras, esses desafios. Tem o fato, e a gente vê muito em algumas biografias que elas são importantes, por exemplo, a do Careca, que foi um dos maiores centroavantes que da minha geração que eu vi jogar, joguei contra ele. E jogava muito, velocidade de raciocínio e de execução, lance pessoal, tabela. Nós não sabíamos como marcar o Careca. Ele foi para a Ponte Preta e não foi aprovado no teste da Ponte Preta. E veio a vingar no Guarani, depois fazendo aquela dupla com Maradona extraordinária, no Napoli, sendo campeão. Um jogador de um altíssimo nível. E ele não foi aprovado na Ponte. E foi no clube rival e estourou. Quer dizer, esses desafios e esses não que aparecem na vida. Eu até comentei que o Kleber passou muito, o Kleber Xavier, que comentou contigo, ele passou muito, porque trabalhou na base, eu trabalhei menos, ou não trabalhei na base. Eu já peguei equipes com atletas de segunda divisão, sim, mas já profissionais, e trabalhei muito com garotos jovens. Por exemplo, o Ramon, eu lancei acho que foi o atleta mais jovem que eu lancei no Atlético Mineiro com 16 anos. Com 16 anos eu botei ele para jogar contra Flamengo. Clássico contra Flamengo. Então tu procura entender as ansiedades do garoto, o nervosismo do garoto e a abordagem dele de uma forma mais serena, mais calma. Mas tinha entendido ele nos trabalhos, já extremamente competitivo. O dia que um profissional já de mais nível reclamou com ele tinha razão, e ele levantou pro profissional, o Amaral, acho que era um outro meio campo, e disse, ó, fiz isso e sei que fiz certo, não fui te machucar, fui para competir. Quando eu olhei e vi aquela manifestação do garoto de 16 anos, para um que já tinha 30 anos, com todo o know-how, eu digo, esse garoto está pronto para competir. Então, esses desafios, eles vão acontecer. Do não, do sim, do colocar para jogar com 16 anos ou esperar e de repente estourar com 27. Um pouquinho de persistência, um pouquinho de evolução, muito de treinamento ele vai ser necessário para que o atleta vingue.